O dia é 31 de outubro de 2002, ou seja, é Halloween. Nessa noite, na cidade de Minneapolis, Chris Jenkins, que tinha 21 anos na época, desapareceu após ser expulso de um bar. Cerca de 5 ou 6 meses depois, seu corpo foi encontrado em um rio cerca de 5 milhas de onde ele desapareceu. O que deveria solucionar o caso acabou trazendo mais dúvidas sobre o que aconteceu com Chris Jenkins na noite do dia 31 de outubro de 2002. Um aviso antes de começarmos o vídeo: se você gostar do conteúdo, por favor deixe um like e considere se inscrever no canal caso queira acompanhar os futuros conteúdos. Lembrando que no mês de outubro eu estou abordando apenas casos que aconteceram especificamente no Halloween, como especiais basicamente. Christopher Mark Jenkins era filho de Jan e Steven Jenkins, tendo Sarah como irmã. Nasceu em 17 de fevereiro de 1981, na cidade de Mound, em Minnesota, Estados Unidos. Quem conheceu Chris o descreve como sendo uma pessoa confiante, inteligente, popular e muito querido por seus amigos e parentes. Em 1999, ele se formou na Eden Prairie High School, sendo co-capitão do time de futebol e estudante de honra. Na época em que tudo ocorreu, Chris estudava na Universidade de Minnesota, estudando marketing e gestão empresarial pela Carlson School of Management. Chris também tinha notas muito altas e também na Universidade de Minnesota, ele também foi co-capitão e goleiro de um time de lacrosse. Ele também acumulou alguns prêmios durante sua vida, como jogador mais valioso pela Universidade de Minnesota, jogador mais valioso Upper Midwest, Academic All-American e All-American Honorable Mention, todos conseguidos em 2002. Além disso, sabemos que ele morava em um apartamento com seu colega de quarto chamado Ben Cron. Os eventos principais desse caso ocorrem na noite do Halloween de 2002. E para este Halloween, Chris decidiu se fantasiar de índio americano usando uma camisa e calça de nylon marrom, sapatilhas e uma faixa com uma pena vermelha em sua cabeça, enquanto sua namorada, Ashley, se fantasiou de policial sexy. Após uma festa de barril, que é uma festa onde pessoas bebem cerveja através de um barril e não em copos ou em outros recipientes, que ocorreu na casa de Chris, o próprio Ashley Rice, a sua namorada, e alguns amigos, em específico eram 3, se dirigiram até um bar, o Lone Tree Bar e Grill, localizado na Hennepin Avenue, no centro da cidade de Minneapolis. Eles chegaram nesse bar por volta das 22 ou 23 horas da noite, estacionando o carro deles ao sul do bar. Eles entraram, pediram seus drinks e beberam. É então que por volta das meia-noite que Chris é simplesmente expulso do bar por 2 policiais que estavam trabalhando como seguranças para aquele bar. O motivo exato do porquê ele foi expulso nunca foi exatamente explicado. Porém, a história que é contada em algumas matérias é que Chris, após ter se separado de seus amigos, teria acidentalmente derrubado seu drink em suas calças. E um supervisor de segurança teria visto isso e achou que ele estava tão embriagado que teria urinado em si mesmo. Porém, não há uma confirmação exata sobre essa história. Uma vez que estava fora do bar, os seguranças receberam instruções de não permitir Chris entrar novamente. Nesse momento, ele não estava com nenhum de seus pertences, como chaves, carteiras ou celular, já que ele não podia carregar tais coisas consigo, já que a fantasia não tinha bolsos. E ele não estava usando nenhum tipo de casaco ou algo do tipo, já que naquela noite marcavam -6 graus Celsius. E desde então, não se sabe exatamente o que aconteceu nessa noite com Chris. Em uma matéria, é dito que o bairro onde esse bar ficava era uma área em que aconteciam muitos crimes e não era um lugar recomendado de se estar sozinho em uma noite. Há a ideia de que Chris teria decidido ir para sua casa sozinho. No dia seguinte, dia 1º de novembro de 2002, uma sexta-feira, o dia começou como normalmente para a família Jenkins. Jan, a mãe de Chris, até esperava fazer um novo projeto com um cliente. Nesse mesmo dia, a Sarah,
irmã de Chris, planejava visitar seus pais e eles planejavam apenas relaxar enquanto estavam juntos. Em um momento, enquanto estavam cozinhando, Jen perguntou a Steve se ele havia contactado Chris aquele dia, o que era algo comum. Ele sempre mantinha o contato constantemente. Steve respondeu que não e Jen disse para ele ligar para Chris. Pelo que parece, ele não atendeu. Então, Steve decidiu ligar para o colega de quarto dele, o Ben, que contou que estava prestes a ligar para eles, já que eles não tinham notícias de Chris desde a noite anterior. Além disso, a fantasia de Halloween dele não estava no apartamento, o que significava que ele não havia retornado para casa na noite anterior. Após essa descoberta e de Jen ligar para Ben e entender mais sobre essa situação, ela e Steve decidiram ligar para mais amigos de Chris para saber se algum deles havia o visto ou algo do tipo. E eles até ligaram para Ashley, onde ela deu diversas respostas vagas, mas uma em específico, ela falou que saiu do bar sem Chris. Em um momento, estando muito nervosa, Jen perguntou a ela que tipo de amigos são esses que saem de um bar sem um amigo, e Ashley simplesmente desligou. Após isso, ela e Steven ainda ligaram para outros amigos de Chris, também ligando para hospitais locais, serviços de táxi e até centros de desintoxicação. Porém, eles não conseguiram encontrar Chris. Por volta das 22 horas da noite, é quando Steve decide reportar seu filho como desaparecido na polícia. Uma vez em que eles foram chamados, os policiais apenas insistiram de que em algum momento o filho deles iria aparecer. Mas, ao fim dessa noite, eles conseguiram reportar Chris como uma pessoa desaparecida. Porém, eles tiveram que pedir a um deputado de Minnesota que fizesse isso por eles, já que Steve e Jen moravam cerca de 6 horas de Minnesota. Quando eles checaram o departamento de polícia novamente, o arquivo de reporte realmente estava lá. Porém, eles disseram que não iniciariam uma investigação pelo mínimo de 72 horas, já que Chris era maior de idade e, em teoria, sabia o que estava fazendo. Além de que eles pensavam que Chris teria passado pela ponte de Hennepin Avenue e teria decidido ficar com alguém. Após isso, Jen e Steve tiveram que reportar o desaparecimento dele novamente, mais 2 vezes, para que o caso fosse mandado para o estado. É somente em 5 de novembro, quase uma semana ao qual Chris estava desaparecido, é que um alerta estadual foi emitido. Ainda em 1º de novembro, Jen e Steve decidiram ir até Minnesota, enquanto Sarah, a irmã de Chris, que morava em Cincinnati, iria pegar o primeiro avião até Minnesota também, que de carro são quase 14 horas de viagem. Uma vez que eles estavam em Minnesota, Jen, Steve, Sarah, Rick Stein, cunhado de Jen, amigos e colegas de faculdade de Chris, e até pessoas de grupos rivais do time de lacrosse dele se uniram para procurar por Chris. Além disso, eles também decidiram contratar um investigador particular chamado Chuck Loesk e tentar fazer com que o caso chegasse à mídia. Com esse grupo formado e dividido, eles procuraram em áreas como o centro da cidade, a ponte de Hennepin Avenue, outras pontes e riachos que haviam na proximidade, especificamente ambos os lados do rio Mississippi e a ilha Nicolay. Porém, Chris não foi encontrado. Uma das primeiras coisas que Chuck fez foi pegar as câmeras de vigilância do lugar mais próximo à ponte de Hennepin Avenue, lugar a qual a polícia achava que Chris teria passado, isso porque era a única passagem que levava ao apartamento dele. O lugar mais próximo era o Banco de Reserva Federal de Minnesota, que tinha 2 câmeras completamente voltadas para a ponte. Checando as gravações da ponte, na noite do dia 31 de outubro e madrugada, início do dia 1º de novembro, eles concluíram que o Chris não passou por ali, já que nenhuma gravação mostrou ele passando por ela. Isso porque não há como passar pela ponte sem que nenhuma câmera tivesse o registrado. Após essa verificação, eles decidiram questionar aos funcionários do Lone Tree Bar e Grill. Os funcionários contaram que Chris não teria sido expulso do bar, sim que ele mesmo havia se retirado por conta própria. Então, o dono do bar contratou um advogado e emitiu uma ordem de silêncio,
dizendo que nenhum funcionário podia dizer algo a não ser que o advogado estivesse presente. Com isso, Chuck decidiu procurar testemunhas que estavam no bar naquela noite e perguntar a elas o que tinha realmente acontecido. Quando encontradas, elas disseram que teriam visto Chris, após ele ser expulso do bar, seguindo a direção norte da cidade. Além disso, eles também constataram que viram um grande grupo de pessoas, cerca de umas 10, agredindo uma pessoa solitária do outro lado da rua do bar, na frente de um restaurante chamado Times Square Pizza and Subs, onde Chris havia sido visto pela última vez. Além desse relato, um homem, que também foi entrevistado, relatou que havia ido no mesmo bar que Chris alguns meses antes dele desaparecer. Ele bebeu um drink e começou a se sentir meio doente e quase ficou inconsciente. Ele se lembra de que quase foi colocado em um carro por 2 homens que ele não conhecia. Porém, ele acabou sendo salvo por um amigo, que o levou a um hospital. Além disso, há a história de Dan Zemlin, um estudante universitário que também desapareceu em uma festa no ano de 2009, após ele também beber. Então, a família Jenkins decidiu contratar cães farejadores que, especificamente, poderiam encontrar pessoas desaparecidas com rapidez e que fossem muito bem treinados e qualificados. 2 cães farejadores foram trazidos em dias diferentes, especificamente nos dias 7 e 8 de novembro de 2002, que conseguiram pegar o rastro de Chris, que ia desde o Lone Tree Bar até o Times Square Pizza and Subs, onde esse suposto ataque àquela pessoa teria acontecido. E então, próximo a uma garagem de estacionamento, especificamente um lugar em que haviam lotes, especificamente entre o 89 e 90, o rastro dele também foi encontrado. Investigando a área ao redor desse local, eles conseguiram encontrar apenas pedaços de corda vermelha e sangue. Quando tais evidências ou provas foram relatadas à polícia, eles simplesmente decidiram ignorar aquilo. Tais provas nunca foram recolhidas e nem coletadas. Depois, outros cães farejadores, diferentes dos já mencionados, também foram trazidos para os lotes 89 e 90, que farejaram o rastro de Chris. Eles seguiram até 4,6 km de distância, até chegarem a norte da rua interestadual 94. Enquanto isso, eles procuraram saber quem ocupava os lotes 89 e 90 nos dias anteriores do caso ocorrer, e curiosamente era uma das pessoas que trabalhava no Lone Tree Bar. Além de que, quando um dos cães farejou o carro dele, o cachorro facilmente conseguiu encontrar o cheiro de Chris. Mas, aparentemente, nada muito aprofundado sobre isso ocorreu. Então, alguns fatos oriundos das investigações vieram à tona. Um deles é que um dos seguranças que estava no bar naquela noite, que se chamava Mike Casey, que estava trabalhando para o adjacente Hennepin Center for Arts, havia sido apresentado a Chris por Ashley, já que ela também trabalhava no bar e conhecia Mike. Ele e Ashley se conheceram depois de ela pedir a ele uma camisa de policial emprestada, que foi a que ela usou como parte de sua fantasia na noite do Halloween. Houve rumores de que havia sido Mike que havia instruído os supervisores a remover Chris do bar, e depois dele ter sido expulso, ele se aproximou de Ashley e havia flertado com ela, além de que teria dado uma carona a ela após o bar se fechar. O Departamento de Polícia de Minneapolis nunca questionou Michael Casey formalmente sobre isso, e o departamento também declarou que Mike é um homem casado, que tem filhos, e eles não querem, entre aspas, separar uma família. No livro Footprints of Courage, Our Family's Struggle for Justice, Inside the Chris Jenkins Murder Investigation, um amigo de Chris, chamado Christian Bailey, contou que quando ele chegou no apartamento por volta de umas 17h30 no dia 1º de novembro, ele viu Ashley andando e conversando com 2 colegas de quarto assim que ele havia chegado. Além disso, Ashley, lembrando que ela era namorada dele, parecia meio indiferente quanto ao desaparecimento de Chris. Ela estava no sofá, ainda conversando com esses 2 amigos dela.
Enquanto tais buscas e investigações continuavam acerca de descobrir o paradeiro de Chris Jenkins, nós chegamos em janeiro de 2003, especificamente no dia 27 por volta das 16 horas, que é quando o corpo de Chris é encontrado no rio Mississippi, preso a galhos de uma árvore ao lado leste do rio, próximo da Terceira Avenida. Eles conseguiram identificar que era Chris pelo fato de que ele ainda usava a mesma fantasia a qual ele se vestiu no Halloween de 2002, que praticamente estava intacta. Ele ainda usava seus anéis nos dedos indicadores, suas sapatilhas ainda estavam com ele, assim como sua camisa, que também estava dobrada. Quando seu corpo foi retirado da água, eles notaram que havia uma mecha de cabelo loiro na mão esquerda dele. Essa mecha foi enviada para serem feitos testes, porém só foi arquivado como uma matéria estranha na mão esquerda. Posteriormente, os investigadores particulares pegaram essa mecha e fizeram testes. Isso para apenas descobrir que era cabelo do próprio Chris. A teoria da polícia para explicar o que teria acontecido com Chris era de que, como ele estaria bêbado, ele teria pulado da ponte ou teria caído acidentalmente. O que não fazia muito sentido por conta da posição a qual o corpo dele foi encontrado, já que quando uma pessoa se joga de uma ponte, o comum é encontrar o corpo de braços abertos e com as roupas desgrenhadas, o que não era o caso com o corpo de Chris. Além disso, parecia que o corpo dele havia sido recentemente colocado ali, já que pelo período em que ele ficou desaparecido, cerca de 4 a 5 meses, e supondo que ele teria realmente se jogado na água, o corpo já deveria estar em estado de decomposição. Quando o corpo foi analisado, pôde-se notar que não havia nenhum hematoma aparente, o que era estranho para a família Jenkins, já que como goleiro do time de lacrosse, era comum que ele apresentasse tais hematomas em suas pernas ou braços. Isso também considerando que ele havia jogado 2 jogos e praticado antes de desaparecer. Então, isso levantou a hipótese de que ele teria sido assassinado apenas alguns dias antes de seu corpo ser encontrado, e que ele teria sido mantido vivo em algum lugar por todos aqueles meses. Isso porque também foram encontrados insetos em seu corpo. Insetos esses que não sobreviveriam ao frio ao qual o rio se encontrava durante os meses anteriores. Por volta das 20 horas e 5 minutos da noite do mesmo dia, Steve, o pai de Chris, recebeu a notícia de que o corpo de seu filho havia sido encontrado. Quando um médico examinador examinou o corpo de Chris, ele não conseguiu determinar exatamente a causa da morte. Então, ela ficou apenas categorizada como desconhecida. Enquanto isso, a família Jenkins não acreditava na hipótese de que Chris teria tirado sua própria vida, hipótese que foi apontada pela polícia. Então, eles consultaram diversos especialistas, como um renomado patologista forense, que basicamente concluiu que não havia como Chris ter tirado sua própria vida. Isso após ele analisar as fotos da autópsia. Em diferentes matérias, encontrei informações diferentes, porque quando os investigadores particulares decidiram ir mais a fundo no relatório do patologista, eles notaram que o nível de álcool no corpo de Chris era consideravelmente alto do permitido legalmente. Porém, na autópsia, essa informação é diferente. É dito que Chris não estava tão embriagado a ponto de não conseguir andar ou falar. Falando dessa autópsia, ela determinou que o cabelo que foi encontrado na mão dele havia sido implantado após ele ter sido morto, além de que não seria dele mesmo. Outra coisa estranha é que o peso de ambos os pulmões de Chris, combinados, eram inferiores a de somente um pulmão considerado saudável. Após examinar todas as novas evidências, concluiu-se que a morte de Chris foi um homicídio. O enterro ocorreu em março de 2003. É somente em 2006, quase 3 anos em que o corpo de Chris foi encontrado, que o caso foi reaberto. Isso após novas evidências terem sido encontradas tanto pela família Jenkins, tanto pelos investigadores particulares, e eles terem mostrado ao novo chefe da polícia do departamento de Minneapolis, o Tim Dolan. Ele também concordou que o caso não havia sido investigado profundamente, e foi por conta disso que o caso foi reaberto. No mesmo ano,
uma pessoa que foi presa após cometer um assassinato, relatou à polícia que teria presenciado o momento em que Chris foi jogado da ponte. Ele também falou que um conhecido havia tentado roubar Chris, porém, esse conhecido acabou ficando bravo por não ter encontrado nada de valor e teria matado Chris e o jogado no rio Mississippi. Há pontos que não fazem sentido nessa história quando ela foi investigada, como o fato de nenhuma câmera de segurança ter pego esse suposto momento em que ele foi jogado na ponte. Isso, além de que ninguém teria visto tal fato. Isso porque Hennepin Avenue é bem movimentada. O investigador Chuck achava que se Chris tivesse sido jogado de alguma ponte, com certeza não teria sido a da Hennepin Avenue, ou de qualquer lugar próximo do centro da cidade. Hidroanálises feitas no rio Mississippi pela Universidade de Minnesota mostraram que o corpo de Chris teria sido jogado pelo menos 1,61 km de distância para ele ter parado da forma a qual ele veio a ser encontrado. A hipótese de que Chris teria sido afogada também veio a ser descartada, pelo fato de que vítimas de afogamento usualmente são encontradas com os braços para cima da cabeça e virados com a cabeça para a água. Já Chris foi encontrado de cabeça para cima, com as mãos fechadas e com os braços em X em seu peito. Isso, além de que é comum que algum sapato seja perdido ou esteja desgastado, o que não era o caso com Chris. No ano de 2007, o escritório do promotor distrital do condado de Hennepin disseram que estavam prestes a fazer uma prisão contra uma pessoa, porém eles acabaram desistindo. Esse homem seria Jeremy Lynn Alford. Na noite do Halloween de 2002, testemunhas relataram que viram Jeremy no Lone Tree Bar, mas é somente isso sobre ele. Não há aparentes conexões com o caso de Chris. Atualmente, Jeremy se encontra preso por conta do assassinato de um homem chamado Douglas Miller. Há a teoria de que quem havia assassinado Chris teria sido alguém do grupo dos assassinos do Smiley Face. Os assassinos do Smiley Face se trata de um grupo de assassinos que já fez mais de 45 vítimas desde a década de 1990 e que já ocorreu em mais de 11 estados diferentes e em 25 cidades diferentes. Esse grupo mata jovens brancos, inteligentes, populares e atléticos. Características que basicamente combinam com Chris. Grande parte das vítimas eram pessoas que haviam sido vistas pela última vez saindo de bares ou festas onde aconteceu muitas bebedeiras. Além de que os corpos, quando vieram a ser encontrados, foram encontrados na água. Também há uma possível conexão entre o caso de Chris Jenkins e o caso de Patrick McNeil, que era um jovem de 21 anos, estudante da Universidade de Fordham, em Nova York. Em uma noite, em fevereiro de 1997, ele e seus amigos saíram para beber. Após isso, ele disse a seus amigos que pegaria o metrô para voltar à universidade. Porém, ele nunca chegou lá. Alguns meses depois, seu corpo foi encontrado boiando no Rio Leste, de uma forma muito similar a como o corpo de Chris foi encontrado em fevereiro de 2003. A causa da morte de Patrick foi considerada como sufocamento, o que poderia também ter ocorrido com Chris, por conta da forma a qual seus pulmões vieram a ser encontrados. Porém, o problema de encaixar Chris como uma das vítimas dos serial killers do Smiley Face é que o desenho de uma carinha sorridente é geralmente encontrado quando os corpos são localizados, o que não ocorreu com Chris. Também há a teoria de que foi Mike Casey, um dos guardas que estavam no Lone Tree Bar e que expulsaram Chris na noite de seu desaparecimento, foi quem matou Chris. As evidências, em grande parte, são pelo fato de a polícia não ter praticamente interesse nenhum no caso, isso lembrando que Mike também era um policial, o fato de que um dos cães sentiu o cheiro de Chris no carro dele, assim como que ele alugou algum dos lotes ou 89 ou 90, que também rastrearam o cheiro de Chris, o fato de que evidências que poderiam ser de Chris terem simplesmente sido descartadas, isso além de que ele estava flertando com Ashley, a namorada de Chris, e ter dado uma carona a ela após o bar se fechar. E o que aconteceu com Chris Jenkins na noite do dia 31 de outubro de 2002 permanece um mistério até hoje.
E após já ter sido encontrado, o que deveria facilitar de entender o seu caso, acabou complicando ainda mais o mistério que permanece sem solução há mais de 19 anos.